Oi gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jess do Jess Leira. Seja muito bem-vindo de volta a mais vídeos no canal. Hoje eu tô aqui pra conversar, na verdade, de ranquear todos os meus livros dessa edição muito fofinha da Unesp. Bom, gente, eu vou começar. Eu tenho 8 livros da coleção. Então, eu comecei a colecionar esses livros no ano passado, porque eu percebi que eles têm uma edição muito lindinha, que fica uma coleção assim, quando você coloca um do lado do outro, muito bonitinha. Então eu falei assim, nossa, são clássicos, tanto da literatura brasileira, tanto da literatura francesa, da literatura inglesa, de muitas literaturas diferentes, e aí eu achei isso maravilhoso, sendo que fica numa coleção muito fofa e bem padronizada, sabe? Então eu gosto muito dessa coleção, de verdade. E aí, exatamente, eu tenho 8 livros dessa coleção, 2 deles eu ainda não li, então meio que eu vou fazer um top 6 livros da Unesp que são os meus favoritos, sabe? Em sexto lugar, eu fico com Oliver Twist, do Charles Dickens. Eu terminei de ler esse livro no mês passado, foi a minha leitura de junho da editora Unesp. Eu confesso que eu achei essa edição muito lindinha e muito fácil, muito acessível mesmo. A diagramação é ótima, ótima mesmo. E aí também eu consegui anotar várias coisas diferentes, é uma edição muito leve, então eu também consegui colocar na minha mochila e aí não ficou muito pesado. Então, gente, se vocês quiserem ler Oliver Twist, essa edição realmente está muito, muito, muito linda mesmo e vale muito a pena. Então, pra você que não conhece essa edição, assim, a gente sempre tem uma orelhona, assim, aqui na parte da frente, realmente é uma orelha bem grandona. E na parte de trás também, essa orelha. E aí tem o nome do livro na primeira página. Depois da primeira página tem também a tradução, tem as informações aqui para você conferir de quem traduziu, outras informações também dos editores que fizeram parte dessa edição. Aí a gente tem o sumário, e aí tem vários, né? E aí tem uma pequena apresentação e também tem uma pequena foto dos autores, por exemplo, do Charles Dickens está bem aqui. Todos os livros dessas edições a gente sempre tem fotinha dos autores, então fica a coisa mais linda. Então, em sexto lugar fica Oliver Twist. Foi o meu segundo livro do Charles Dickens. Eu gostei bastante, eu achei que o desenvolvimento até a metade do livro foi muito boa. Realmente eu fiquei com muita raiva dos personagens, então quando eu fico com uma emoção muito forte, sabe, sobre um personagem, quer dizer que eu realmente gostei muito, tô me envolvendo muito com o livro, sabe? Eu consigo realmente ser absorvida para aquela história. Da metade pro final, eu fiquei um pouquinho decepcionada, porque eu acho que o desenvolvimento final foi muito assim, papum, sabe? Você construiu todo o desenvolvimento, vários personagens complexos, e aí você vai e acaba finalizando o livro de uma maneira muito assim, sabe, muito instantânea, só na base da conversa, sendo que, tipo assim, muitas problemáticas de questões sociais ficaram ali, sabe, não foram tão bem trabalhadas como eu gostaria que fossem. Mas assim, é minha opinião, e é um livro muito bom e eu recomendo muito vocês lerem Oliver Twist por essa edição. Em quinto lugar fica A Velha Nova York, da Edith Wharton. Eu li esse livro, esse foi um dos primeiros livros que eu li nessas edições da editora Unesp. É uma edição muito fofinha, é uma cor bem forte nesse laranja. E na verdade foi o meu primeiro contato com a autora. Aqui a gente tem 4 contos da Edith, eu não sei se pronuncia o nome dela, Edith Wharton. Não sei, me contem se eu tô pronunciando certo. Mas eu também tenho um outro livro que é da editora Record. A Casa da Alegria. A Casa da Alegria eu ainda não li, eu tenho ele na minha edição da editora Record. E eu quero muito ler, eu acho que eu vou gostar mais da Casa da Alegria, que é um pouquinho mais famoso, não sei. Mas esses 4 contos, assim, foram bastante interessantes. Eu acho que o último, Dia de Ano Novo, foi o que eu mais gostei. Eu achei muito interessante essa novela. E realmente, tipo assim, é sobre o cotidiano, sobre questões sociais, assim, bem marcantes. E assim, bem um norte-americano, e bem assim, os Estados Unidos no final do século XIX, sabe? Essa ambientação muito interessante de questões sociais. Mas assim, fica em quinto lugar, gostei bem mais desse livro do que Oliver Twist. E vem, minha, pelo amor de Deus, gente, quer aparecer. Ei, pessoal, tudo bem? Ponto, filho, ponto, tá melhor? Tá mais calma? Em quarto lugar vai ficar... Ai, gente, eu gostei muito desse livro, de verdade. Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Esse calhamaçozinho também, muito, muito fofinho.
A gente, não é fofinho, tá? A história não é fofinha, mas as edições são tão fofas que eu fico assim, muito fofo. E assim, uma coisa que eu achei muito interessante nessas edições também, que é válido muito falar, é que eu realmente abro muito o livro, assim, sabe? Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu gosto de fazer isso, principalmente quando tem algumas páginas que são um pouquinho mais assim, então eu abro bastante. E uma coisa que eu gostei é que eu acho que eu quebrei a lombada desse livro, mas se você colocar assim na lateral, não parece, tá bom? Por ele ser um livro bem calhamaço, eu acabei abrindo bastante, então ele ficou meio marcadinho aqui, mas olha, ficou meio marcadinho, mas não ficou aquela lombada bem feia que fica em alguns livros da Penguin. Fica bem quebrado, né, e a gente fica tipo assim, nossa, fica uma coisa bem visível. Em compensação aqui nessas edições não fica tão visível, eu acho que também, enfim, não fica visível, eu achei muito legal isso, porque assim, Os Trabalhadores do Mar é um livro de 500 páginas. É um calhamaço, então dificilmente eu conseguiria ler todo esse livro sem realmente quebrar a lombada. Mas eu gostei muito desse livro, eu acho que ele tem, se eu não me engano, eu li uma resenha falando sobre ele, que era meio que 3 livros que o Victor Hugo escreveu em um momento muito próximo, que foram Os Trabalhadores do Mar, Os Miseráveis, e tem mais um título que eu não sei qual é, vou pesquisar, se eu achar vou colocar aqui na hora da edição. E aí, Os Trabalhadores do Mar me lembrou muito Os Miseráveis. Eles conversam muito em si, falando sobre questões sociais, realmente muito reflexivos, e aí tem uma personagem feminina ali, aí a gente tem o nosso protagonista masculino. Enfim, se você já leu Os Miseráveis, você sabe do que eu tô falando. Foi muito interessante, e eu acho que o Victor Hugo tem uma escrita assim muito envolvente mesmo. Enfim, eu gosto muito do Victor Hugo e gosto muito de Os Trabalhadores do Mar, então fica em 4º lugar. Em 5º lugar, eu vou colocar O Cortiço, do Aloysio Azevedo. Esse livro, pra ser bem sincera com vocês, eu tinha muito medo de ler. Por quê? Porque a literatura brasileira, e a literatura brasileira em alguns clássicos são um pouquinho assim, dá um pouquinho de medo já por causa do ensino médio, que a gente era obrigada a ler alguns livros. E assim, quando eu li O Cortiço, eu não sabia muito bem o que esperar, porque eu esqueci bastante sobre os movimentos literários brasileiros, sabe? E aí quando eu fui lendo, eu fui percebendo que tinha muito sobre a questão de realismo, né? Sobre meio que expor realmente certas coisas sociais que são vistas de uma maneira negativa, e ele vai colocar tudo em um cortiço pra poder realmente, tipo assim, mostrar, sabe? E eu acho que ele consegue realmente criar muitos personagens que são muito interessantes. Vai falar sobre uma questão de realismo da literatura brasileira que também é muito interessante. A maneira como ele faz isso realmente é bem envolvente. Eu, quando comecei a ler esse livro, eu não conseguia parar de ler, porque esse livro é realmente assim, te puxa pra história, sabe? Enfim, eu gostei muito. O final, eu realmente fiquei com muita raiva do final. Mas assim, quando eu finalizei o livro, eu falei assim, nossa, que livro incrível, sabe? Aí só pra dar uma sinopse pra vocês, esse é um romance de caráter múltiplos, mas de destino coletivo. Esta obra aborda temáticas pouco comuns para sua época, como sexualidade, adultério, racismo e prostituição, para expor os males da promiscuidade da vida de trabalhadores pobres, amontoados em habitações coletivas e submetidos à exploração inescrupulosa. Alegorizando o Brasil do século XIX, o Aloysio Azevedo exprime a visão pessimista de sua época, marcada pela concepção determinista do meio físico. O Cortiço, leiam. Se você já leu no ensino médio, não gostou ou gostou, faça uma releitura. E faça uma releitura nessa edição, porque essa edição realmente é uma edição muito linda. Tinha do Aloysio Azevedo. Oi gente, tudo bom? Hoje, agora nós estamos no dia seguinte, porque ontem eu gravei até a metade do vídeo e eu não reparei que a câmera tinha dividido em 2 vídeos diferentes, então eu acabei excluindo um pensando que era uma foto, e enfim, agora eu estou tendo que regravar tudo de novo. Então vamos dar seguimento ao nosso ranking. Eu finalizei em 3º lugar, então a gente vai pro 2º lugar. E assim, o 2º lugar e o 1º lugar, eles estão muito empatados, assim, são 2 livros que eu gosto muito. E é bem provável, assim, hoje eu estou fazendo assim, esse aqui tá em 2º, esse aqui tá em 1º, mas facilmente amanhã, se você me perguntasse de novo, provavelmente o que está em 2º hoje estaria em 1º amanhã, e o que está em 1º hoje estaria em 2º, sabe? Então facilmente eu poderia trocar, assim, de lugar em 1º e 2º lugar, dependendo do dia, porque eu gosto muito desses 2 livros. Mas hoje eu coloquei em 2º lugar esse livro do Balzac, Eugénie Grandet, Honoré de Balzac,
esse foi o meu segundo livro do autor. O primeiro, na verdade, foi uma novela bem curtinha que eu gostei muito, assim, logo de cara foi um autor que a escrita me envolveu completamente, sabe? Foi um autor que, tipo assim, consegue ser muito engraçado e ele consegue falar sobre temáticas sociais de uma maneira muito inteligente, sabe? Então, Balzac realmente conquistou meu coração. E aqui em Eugénie Grandet, eu comecei o livro gostando bastante. Estava instigada para saber por que o nome do título é Eugénie Grandet, sendo que no primeiro momento o foco é bastante as relações familiares do pai da Eugénie com as pessoas ao redor, sabe, que estão naquela sociedade e que estão interessadas, na verdade, no dinheiro do pai da Eugénie. E aí, por conseguinte, como a Eugénie é uma garota que tá solteira, ela deve ter o que, uns 17 anos de idade, então existem duas famílias ali que vão brigar pensando realmente em ter um casamento ali com a Eugénie Grandet e, consequentemente, o dinheiro, que é algo, na verdade, o que eles estão interessados. Mas aí, conforme eu fui lendo, eu fui percebendo como o Balzac conseguiu construir uma história de uma forma muito inteligente, sabe? No primeiro momento, a Eugénie Grandet mal aparece, mas você entende que desde o princípio, desde as primeiras páginas, tudo gira em torno dela, sabe? A questão do pai, eles estão atrás, na verdade, do dinheiro, mas quem é a porta de entrada pro dinheiro é a Eugénie Grandet, é o casamento com ela. Então as pessoas vão lá, vão visitar ela, vão levar flores pra ela, e aí depois a gente vai conhecendo, a Eugénie vai se apaixonar, e aí ela vai conhecer o que é o amor, e aí ela vai conhecer também, não sei se... não vou dar spoiler. Não, leia Eugénie Grandet. É um livro do Balzac, assim, bem curtinho, relativamente bem curtinho. Então a gente tá vendo uma família, assim, do interior do interior. E lá tem muita coisa pra contar, sabe? Enfim, leiam, eu gosto muito, muito, muito. E eu quero muito ler outro livro do Balzac. Em primeiro lugar fica o primeiro livro que eu li dessa coleção linda da Unesp. Contos da Era do Jazz, do F. Scott Fitzgerald. Eu gosto muito desse autor, eu sou apaixonada por O Grande Gatsby. Tudo que o Scott e a esposa dele, a Zelda, escreveram é algo que, não sei, a época do jazz que eles escreveram, o século XX, sabe, é efervescente na escrita do Scott, na escrita da Zelda, é maravilhoso. E aqui, nos Estados Unidos, após a Grande Guerra, em cidades como Nova York, as festas não tinham hora para acabar. Esse momento de transformações amplas, com o aquecimento da economia e a efervescência cultural em comum, é o pano de fundo para estes contos da era do jazz, publicados em 1922, que chegam ao leitor brasileiro em nova tradução. Como eu disse pra vocês, a gente sempre tem a nossa orelhona aqui nas edições, e aí a gente vai ter o título, a gente vai ter algumas informações e a fotinho do autor. Assim, quando eu comecei a ler esses contos, eu me vi completamente envolvida nesse livro, porque a escrita se você já leu qualquer coisa do F. Scott Fitzgerald, você sabe do que eu tô falando também. É uma escrita completamente envolvente. É uma escrita engraçada, uma escrita envolta por música, o jazz, ela tá ali, é um estilo musical que tá muito, muito presente na escrita do Scott e tá como pano de fundo. Você consegue facilmente pegar o livro do Scott, colocar um lo-fi de jazz ali e você escutar e você sentir no século XX, sabe? Então, eu gostei muito, tá em primeiro lugar, porque eu gosto muito, muito mesmo desses contos. O Scott foi um contista, um romancista incrível. E, enfim, esse aqui fica em primeiro lugar. Me digam se vocês já leram Contos da Era do Jazz ou qualquer outro título do autor. E aí, os outros dois livrinhos que eu ainda não li, mas eu quero muito ler, esse aqui e esse. Os Deuses Têm Sede, do Anatole France, e Émile Zola com A Obra. Esses dois livrinhos eu ainda não li. Esse livro aqui eu comprei na Feira Panamazônica do Livro no ano passado, gente, vai fazer um ano, sério, e eu ainda não li esse livro. Mas tá aqui, vou ler esse ano, é tanto livro pra ler, gente, mas eu quero muito ler e é uma edição muito lindinha, é o número 19. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas os livros todos têm uma numeração aqui, então você consegue organizar por ordem de lançamento, enfim, fica muito, muito lindo. E aí, esse livro aqui do Émile Zola vai ser o livro que eu vou ler agora, em julho. Eu recebi da Editora Unesp nesse mês. O outro, esse aqui eu comprei quando a Editora Unesp veio pra feira.
E esse aqui do Zola eu vou ler nesse mês, porque foi meu pedido do mês de julho. Então eu vou ler esse livro até o final do mês e eu vou poder conversar com vocês sobre essa leitura no próximo mês, nos lidos de julho. Então esses dois não tem muito o que falar sobre eles, porque eu ainda não li, mas por isso que os outros eu acabei enumerando. E aqui eu deixo as duas ilustrações. E aqui eu deixo 2 livrinhos da minha coleção que eu quero ler. Esse aqui eu vou ler em julho, esse aqui eu quero ler até o final do ano. E é isso, gente, essa é a minha coleção da editora Unesp, os clássicos da Unesp. Eles estão bem desorganizadinhos, mas ali quando eu for colocar, vou organizar bonitinho. Me contem aqui nos comentários o que vocês acham dessa coleção, se vocês têm algum deles, se vocês também colecionam e se vocês gostaram de algum desses livros, eu vou deixar o meu link aqui embaixo, que você comprando com ele, você me ajuda e não paga nada além do valor do livro na Amazon. Enfim, gente, espero muito que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Um beijo!